Boa tarde, gente. Estou eu aqui, ó, invadindo a escola Dom Tarcísio. Patrícia psicóloga, estou aqui conversando com o Fernando, com a Lauane, com a Lorena e a Rafa. E o que eu estou fazendo aqui, gente? Eu invadi o espaço deles. Eles têm um podcast dos alunos para troca de informações, para recados da escola, para o crescimento deles, gente. Olha que legal, foi uma iniciativa deles mesmo, por isso que eu invadi e me apresentei, tá? Mas hoje prometo que eu vou falar menos, porque eu vou ser entrevistada, tá? Olha que chique, gente. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a nossa profissão da psicologia, a minha profissão para eles. Vou passar a bola pro Fernando, que vai começar com as perguntas, tá? Assim, a senhora gosta do seu emprego, assim, a senhora acha bacana ajudar as pessoas? Eu gosto, foi uma escolha que eu fiz há muito tempo, Fernando, eu não entendi o porquê e amo o que faço, mas deixa eu falar meu nome, né, que eu nem falei meu nome inteiro. Eu sou Patrícia Martins da Luta, psicóloga há 19 anos, tá, gente? Com especialização em saúde, enfim, em várias coisas. Eu gosto sim, Fernando. E depois eu vou falar um pouquinho da história do Ajudar, que a gente faz além disso, tá? Qual foi o caso que mais te impactou, assim, nesse tempo aí? Eu tenho formação em psicologia hospitalar, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, dentro do hospital, vários casos me chamaram a atenção. Mas um que eu nunca deixo de citar foi uma menininha, eu atendia no setor de queimaduras, a gente não fala nome, tá, por questões éticas, que tinha 6 anos, era gemelar, tinha uma irmã igualzinha a ela, e numa brincadeira, a filha do patrão tacou fogo nela. O pai era funcionário do sítio. E aí foi bem chocante porque o fogo deforma, né? Então a gente fez o atendimento dela na unidade e depois, como ela era de outra cidade, ela voltava para o ambulatório, alguém foi acompanhando. Era uma preocupação que eu tinha e me chamou a atenção. Por quê? Além da questão da dor que a queimadura causa durante o tratamento, enfim, ela ia crescer e ela ia ter do lado dela uma pessoa igualzinha a ela, só que em perfeito estado. Então assim, ela ia viver se comparando, porque ela sobreviveu, mas o pescoço dela ficou grudado, ela tinha um olho coladinho aqui, então assim, ia ser uma situação muito difícil de enfrentar, mas ela é uma menina muito do bem, com muito amor. Então eu acho que aquela família que acolhia, que cuidava, ajudou, espero ter ajudado ela nisso. Mas foi um caso que me chamou muito a atenção, porque acho que por conta dessa irmã, ela ia ficar observando. E esse trabalho era o ganha-pão da família, né? Então assim, por mais que a gente não sabe se foi de proposta ou não, enfim, eram crianças, pode ter sido uma brincadeira, né? O pai tinha que continuar nesse emprego, que era uma coisa que para o pai também doía bastante, né? Porque por mais que tenha sido um acidente, é a filha dele, né? Uma dor gigante machucar teu filho. Então, e ele tinha que se manter nesse emprego. Então, foi um caso que me chamou muito a atenção. Em média, qual é a duração de uma consulta? Isso, você é a Lauane, né? Eu já troquei, ó. É a Lorena. Gente, eu gato até no ar, mas vamos lá. Lorena, a gente chama de sessão, a consulta da terapia. E geralmente ela dura em torno de 50 minutos, tá? Ela pode variar, ela pode ser menor ou maior? Pode. No convênio, às vezes as pessoas reduzem um pouco o tempo da sessão para dar conta da demanda. Então ela pode ser de 30 minutos também, mas geralmente é de 50 minutos a 1 hora. Uma consulta, né, uma sessão de terapia. É diferente da consulta médica. Como funciona a sessão de um psicólogo? Isso, porque daí vai ficando mais claro. A pessoa fala assim, como assim? O que você está falando? Você não ia entender. Gente, então a psicologia, ela não é só clínica. Quando vocês perguntam de atendimento, o que você faz, as dores, né? Você ajuda, a gente acolhe as pessoas, a gente trata dores, traumas e o que a gente chama de sentimentos e comportamentos. Como que a gente faz isso? Através de observação e escuta, tá? E por trás de todo comportamento, gente, guardem essa frase, tem um sentimento. Ninguém se comporta em função de nada. Tá? Então é isso que o psicólogo faz, te ajuda a se conhecer as suas emoções e te ajuda num momento difícil. Geralmente ninguém procura psicólogo porque tá bem, porque tá com algum problema, né? Então assim, briga de casal, uso de droga, enfim, tem N situações que a gente pode procurar terapia, até ser mãe, enfim, tem gente que não dá conta, são várias situações que a pessoa pode procurar terapia. E aí, o que o psicólogo faz além do consultório? Até já respondendo uma outra, terapia, e vocês me perguntaram aí, né, tem uma aí, terapia e... Psiquiatria. Não, a da terapia é outra. É a mesma coisa que terapia? Então, a gente chama, quando é psicólogo, de psicoterapia, que pode ser chamada terapia também. Mas existem cursinhos menores que formam terapeutas, que não são psicólogos. Para ser psicólogo, você precisa estudar 5 ou 6 anos de psicologia, tá? Daí você faz psicoterapia. E aí, só falando das outras funções. Então, a gente só faz isso? Não. Eu tenho 19 anos de formação, então isso já existe há um tempão.
São várias áreas. A gente tem a psicologia escolar, a psicologia hospitalar, a psicologia do trânsito. Então vamos lá, a psicologia do trânsito, ela faz aquela avaliação para vocês tirar carta. Vocês já viram? Tem que passar, os pauzinhos são psicólogos que trabalham com testagem, tá? Isso acontece em institutos de neurociência, geralmente na psicologia do trânsito. Psicologia hospitalar ou da área da saúde. Você pode trabalhar em postinho, UBS, clínicas e também em hospital, tá? O que a gente faz no hospital? Atendimento ao leito, suporte à equipe e atendimento aos familiares, tá? Então eu brinco que a gente está na dinâmica do hospital ali. E na escola, a mesma coisa, gente. A gente não vem como psicólogo clínico. A gente tem um papel de atuar junto com a gestão, até para levantar a demanda que a gente tem e propor intervenções de acordo com a demanda de cada escola. Lembra que eu falei para vocês que eu faço outras escolas? Sim, então, cada escola eu chego, eu tenho que fazer um levantamento para ver aonde nós vamos atuar, tá? E aí, né? Então, você vai conseguir ajudar a gente? A ideia é que sim, gente. Como não é terapia, a ajuda vai ser através do quê? Grupos, palestras, enfim. Trazendo conteúdo para vocês aprenderem. Ou tirando dúvidas, né? Que nem a gente pode continuar esse podcast com N dúvidas psicológicas. Por exemplo, vamos criar um podcast da parte da psicologia, para ajudar os alunos? Pode. Daí vai do que a gente vai sentar e combinar com a equipe e com os alunos. Mas a gente tende a ouvir muito vocês, porque né, nós estamos aqui por vocês. O que levou você a esse ramo profissional? Então, eu sempre falei muito e gostei muito de ouvir. E eu cheguei e fiz até um ano de direito, porque minha mãe queria, enfim. E aí, numa aula de direito, vou contar esse pedacinho porque é importante. Tinha 109 alunos na minha sala, era uma sala bem grande, e o meu professor, ele era juiz, nunca esqueço, novo, 30 e poucos anos, e ele simulou um júri. Então, ou você atacava, ou você defendia. Daí eu fiquei na defesa, e eu lembro que eu tinha que defender. Ele deu o que era o crime lá e tal, e eu não conseguia fazer sem perguntar o porquê. Aí ele me observou na aula e falou assim, qual é o seu nome que eu falei? Ele falou, olha, você não me espera no final da aula que eu quero conversar com você? Eu falei, espero. Aí, gente, ele me chamou e falou assim, Patrícia, no direito você não tem que entender o porquê das coisas. Você tem que escolher um lado. Eu falei, como assim? Ninguém mata por acaso, ninguém comete um crime, a pessoa tem uma história, ela tem uma vida. Patrícia, já pensou em fazer psicologia? Eu já queria, minha mãe não deixava. Daí eu cheguei em casa e falei, mãe, nós temos duas opções. Ou eu faço psicologia ou não estudo mais. Eu cuido da empresa que a senhora criou pra mim, mas eu não vou mais estudar. Aí ela deixou, né, por livre espontânea pressão. Aí eu entendi E ele também teve esse olhar, eu não sei onde ele tá hoje, eu até procuro o Dr. Maurício para agradecer, porque assim, foi um divisor de águas pra mim. Ouvir de outra pessoa, olha, isso é a sua vocação, eu já sabia. Mas ser escutado um profissional que numa sala de 106 observa e te dá essa devolutiva, ele também era maravilhoso enquanto professor, né? Ele tinha um olhar, uma didática. Então foi aí, para mim, foi o divisor de águas. Eu já senti, eu já sabia, mas a partir dali eu tranquei minha matrícula no direito e fui fazer psicologia. Porque ele já sabia que você tinha potencial para ser psicólogo. Foi uma das maiores motivações também, né? Isso, eu acho que ele olhou, né, o jeito que eu fazia não era do advogado, porque o advogado ele não fica perguntando, ele teoriza baseado no que você traz. Então assim, você está acusando seu marido, vocês vão separar os bens. Então ele pega fatos e ele vai criar argumentos em cima daqueles fatos. Vamos falar, isso é o direito. A psicologia não, ela quer entender, eles falam, é um processo de ajudar, de entender o porquê e tentar retirar esse comportamento que está te fazendo mal. Ou esse sentimento que está dentro de você que também faça com que você faça mal para os outros ou para você mesmo. Então é outro olhar, né? Você deseja continuar com a sua profissão? Sim. Eu já tive várias provações. Eu brinco que a gente que é da saúde, da educação, né, as pessoas da educação presentes que estão escondidas, mas estão ouvindo, a gente tem desafios, né, Fábio, nosso coordenador aqui. E toda profissão tem, gente. Então, em algum momento da profissão, a gente se questiona, principalmente no nosso país, né? Nós somos pouco valorizados. Mas, quando você entende que é vocação, você fala, não, eu vou continuar. E eu brinco, quando eu falo assim, agora acho que eu vou parar, vou fazer outra coisa, aí cai qualquer coisa, eu brinco que cai no meu colo algum projeto novo, que daí eu preciso aprender, que eu preciso estudar. É uma profissão para quem gosta de estudar também, viu, gente? Cada vez que você vai atuar, você precisa estudar. Para quem não gosta, é complicado, sem estudar é complicado. Mas pretendo sim, é uma coisa que eu gosto muito. E assim, a senhora algum psicólogo assim, pode contar meu segredo para alguém, tipo, a nossa terapia? Legal, Fer, legal a pergunta. Gente, isso aí a gente chama na psicologia de sigilo ético, tá? Dentro do nosso conselho, do nosso código de ética, tudo que é contado no consultório a gente não pode contar para as pessoas. Em que situação a gente pode quebrar o sigilo da terapia? Duas situações, gente. Uma que envolve risco de vida e uso de drogas. Por quê?
Primeiro que vocês precisam estar vivos para a gente poder tratar, né? Então, assim, a gente vai alertar essa família. Olha, ele só falou, pode ser que seja só uma ideia suicida, uma ideia que a gente chama de ideação suicida, desculpa. Mas e se não for? Então, a gente alerta a família. E segundo, na história do uso de drogas, porque tem gente que já chega quase no ápice de perder a vida. Então, a gente tem que alertar a família para poder cuidar, só nessas situações. E é lei também, né? Isso, e aí, como a medicina, a gente faz um juramento, né? A gente estava falando para vocês. Primeiro a gente preza a vida, então assim, a gente deixa que tem que estar bem para poder fazer a terapia. E depois a questão do juramento que a gente faz no sigilo, tá? E como que a gente guarda, só para completar essas informações, por exemplo, no hospital eu tinha um arquivo só meu. Então no leito eu fazia lá, tem a prescrição médica, eu colocava só o que realmente era pertinente ao contexto diário, por exemplo, paciente lúcido, consciente, contactuante, se alimentou, das questões comportamentais, bom relacionamento com a família, carimbo e assina. Detalhes da vida dele, que às vezes ela tá chorando, por exemplo, uma gravidez, que ela acabou de ter um bebê, foi indesejada, não tem pai, né? Isso não precisa para a ficha do paciente. Aí a gente põe na ficha da psicologia que fica no arquivo. Sim, entendeu? você acha que a psicologia resolve o problema das pessoas? Amor, fala seu nome pra mim de novo. Lorena. Adoro. Lorena, eu falo que a nossa área é a única que a gente só trabalha se você quiser. Porque se você for psicólogo obrigado, não tem santo que resolva. Não tem, ele é um excelente psicólogo. Se você não quiser, eu não trabalho. Então, assim, eu falo que o meu trabalho depende muito da participação do cliente ou do paciente. Você tem que querer, mas claro que a gente resolve. Tem que falar o que está acontecendo, né? Porque se ele não falar, como que vai E participar, Fer, porque às vezes é assim, vai nas primeiras sessões, coloca tudo pra fora, o que tá sentindo, quais os problemas que tem. Só que chega uma hora que eu vou passar algumas lições de casa. Porque lembra, a gente tem que alterar comportamento. Então, por exemplo, eu tenho 40 e poucos anos, eu fui 40 e poucos anos assim. Eu vou conseguir mudar do dia pra noite? Não. Terapia é um processo. Então, o terapeuta vai te dando direções e passos para você seguir. Se você não seguir, ele vai continuar naquele passo 2, passo 2, passo 2, passo 2. Então, você tem que ir pro passo 3, senão a gente não evolui, entendeu? Então, além de falar, você tem que participar. Eu tentei, eu não sei pedir desculpa. Vamos dar um exemplo. Eu sou muito... Minha mulher fala que eu sou bravo, não, vou pensar no Fernando. Meu namorado fala que eu sou bravo, eu não peço desculpa, eu não consigo, isso me dói. Aí nós vamos trabalhar o pedir desculpa. Por que te dói? Aí você vai contar um pouquinho da tua história com essa questão da desculpa, da sua história familiar, pra gente entender. E aí você vai treinar. Às vezes você faz até treino comportamental. Por quê? É tão difícil que eu não consigo. Aí você treina comigo, depois a gente usa a estratégia do espelho, que também dá pra treinar, pra você ir adquirindo alguns comportamentos que você não tem. Sim. Entendeu? Então a gente pode usar, por exemplo, a psicologia para problemas emocionais, para questões profissionais, porque às vezes, que nem você falou, eu preciso desenvolver habilidade. Por exemplo, a escrita pra mim é um negócio árduo. Eu preciso desenvolver, que nem agora, eu tenho 300 papéis, peço ajuda dos meus colegas da educação para desenvolver os meus relatórios. Então, você precisa ter habilidade de escrita, ou eu preciso ter a habilidade de falar em público, então também, só que eu sou tímido, porque uma coisa é não saber falar em público, outra coisa é ser extremamente tímido e ficar roxo na frente da câmera, que não é o caso de vocês, né, gente? Vocês estão aí expondo o rosto, estão aí colocando a cara na internet. Então aí a gente também vai trabalhar em terapia, porque às vezes a timidez é tanta, aquilo te domina tanto que você trava. Eu já vi gente travar, chegar numa palestra assim, olhar a plateia e travou. No começo que a gente no começo que a gente não foi nada fácil, mas a gente foi superando e hoje em dia a gente consegue. Fer, e é isso que vocês têm que fazer, gente. Tudo na vida, eu falo isso para meus pacientes, para os meus filhos, é treino. Nada a gente nasceu sabendo. E às vezes, vocês viram que eu errei 2, 3 vezes, eu gaguejei, vocês perceberam, né? Sim. E eu falei, não percebi. Depois vocês vão ver lá, se eles não editarem. Tá tudo bem, porque a gente aprende fazendo. Como eu falei pra vocês, não faz tanto tempo que eu faço isso, faz 3 anos e pouco. Mas eu tive que enfrentar muitas coisas também na frente das câmeras. Né? Aceitar o jeito que a gente fala, usa a mão, não usa a mão. Hoje eu tenho curso de oratória, mas assim, era um obstáculo para mim, até para minha profissão. Psicóloga é visto como uma coisa à parte da sociedade. Eu não sei por que a nossa classe se coloca assim. A gente não é mais que ninguém, melhor que ninguém, e a gente presta serviço como todo mundo. Então a gente pode sim existir na internet, claro que com cautela e ética, né? Sem expor a vida das pessoas e tudo isso. Quando você começou assim, te apoiaram ou te julgaram? Me julgaram. Julgaram. Julgaram pela questão financeira da psicologia, né? Se a gente pensar no arquiteto, tem profissões que você tem uma remuneração muito maior logo no início. Sim. Assim, pessoas que sofrem com saúde mental, a psicologia ajuda ou não ajuda? Assim? Isso, vamos entender. Saúde mental, gente, é a cabeça, tá? Então a gente vai falar 2 coisas. Os transtornos, né? Que a gente fala muito de ansiedade e depressão, é saúde mental.
Então, quando a gente fala de saúde mental, as pessoas acham que é algo muito distante da gente. Gente, não é, principalmente depois que todo mundo passou na pandemia, porque não fui eu, nem só você, foi todo mundo, né? Então, sim, a gente trabalha. Qual é o foco do trabalho do psicólogo? A saúde mental. No consultório, por exemplo, geralmente é deixar o indivíduo bem. Como eu falei, na saúde, na educação, não, mas... E aí, até já fazendo um gancho, para vocês entenderem a coisa da saúde mental, quem a gente tem que envolve essa área? A gente e a psiquiatria. O que é o psiquiatra, né? Qual seria a diferença do psicólogo e do psiquiatra? O psicólogo, gente, ele faz uma faculdade de psicologia para ser psicólogo. O psiquiatra é uma especialidade médica, que nem o cardiologista, o ginecologista. Então, ele faz a medicina normal e depois ele faz a residência em psiquiatria, tá? Qual o outro profissional que às vezes a gente também faz algumas conexões? O neurologista, principalmente pensando no atendimento de criança hoje. Que às vezes a criança tem questões neurológicas que a gente também estuda neurociência, né, bastante, para poder atender. Até para entender a limitação dessa criança, até onde vai, como eu tenho que estimular, que tipo de terapia indicar. Então a gente também tem alguns contatos com o neurologista, mas em geral é o psiquiatra e o psicólogo que cuidam da saúde mental. Em questão, assim, da escola, assim, fazer palestras, assim, ou até conversar particularmente, assim, isso resolveria ajudar os alunos e tal? Então, aí depende do que você quer resolver. Porque se for uma questão emocional muito grande, como nesse projeto que a gente está, a gente não pode fazer atendimento individual sequencial, a gente faz um acolhimento inicial só, se for uma questão maior, a gente não consegue ir na escola. Aí teria que encaminhar para a rede para poder fazer uma psicoterapia individual, porque aqui no FAMPRE, lembra que é um processo? Agora, se for uma questão, por exemplo, de conflito entre alunos, de bullying, de dificuldade de aprendizagem que ninguém percebeu, algumas coisas a gente pode ajudar sim. E é o que eu falo, porque aqui eu não vim para trabalhar sozinha. Então, eu preciso de vocês, eu preciso da equipe para eu poder trabalhar, senão eu não trabalho. E assim, é legal vocês perguntarem, porque é isso, muita gente não sabe o que o psicólogo faz. Não é uma queixa de vocês. Eu vejo até os profissionais de escola, a maioria que eu chego, às vezes eu tenho que explicar, eu fico pontuando qual é o meu trabalho. Porque é isso, as pessoas acham que é só terapia, não é, gente, vai muito além disso. Por exemplo, semana passada, retrasada, eu acolhi um aluno que passou mal. Dá para acolher? Dá para fazer um primeiro contato? Dá. O que a gente não pode, pelo objetivo do programa, é ficar dando atendimentos. Porque aí é algo maior que a gente precisa fazer aqui. A gente tem que atingir um número de alunos maiores, né? Pensando na rede. Tá? Ultimamente você atende mais crianças, adultos, idosos? Então, Lorena, hoje que eu já tenho alguns anos de profissão, eu não atendo mais criança. Eu atendo adolescente e adulto. Eu optei por não atender mais criança depois que eu me tornei mãe. Mas não é uma habilidade que eu tenho também, eu confesso. Eu atendo, mas eu prefiro atender adultos. A minha habilidade é, enquanto eu atendo, eu consigo escutar, anotar e fazer análise da próxima sessão. Com a criança, você precisa ter uma demanda de tempo de planejar a sessão, levar o brinquedo, fazer com ela, que você tem que estar com ela, você não pode fazer anotando, né? Fazer a sessão com ela, na hora que ela sair, relatar essa sessão. E depois dar a devolutiva para o pai. Então dá um pouco mais de trabalho. Do mesmo jeito que eu tenho colegas que fazem isso automaticamente. Então é uma questão de o que você se identifica. E por que você parou de atender crianças? Às vezes as pessoas me perguntam, eu falo que eu virei mãe. Por quê, gente? Como para mim é mais difícil, demanda tempo, eu pensava assim, gente, eu já planejei 3 sessões de criança, daí chegava à noite, eu não conseguia ficar 1 hora com meu filho. Eu tenho 2 filhos, tá? E aí eu falei, não, então assim, o tempo que eu tenho com criança vão ser para os meus filhos, porque eu escolhi ser mãe, então assim, eu tenho que cuidar deles, né? Foi uma escolha minha. Então aí eu parei de atender criança por conta disso, porque eu demandava mais tempo com o filho dos outros que o meu, é uma questão de consciência, né? E tem gente que faz, né? Tem colegas que só atendem criança e fazem isso numa boa automaticamente. Então vai muito do que faz sentido para você. Eu já atendi bastante idoso, eu gosto de idoso, gosto de adolescente, mas assim, hoje o meu foco tem bastante pacientes com ansiedade. É mais comum, né? A ansiedade. Assim. Já era, né? No pós-pandemia isso tá gritante, porque hoje as pessoas já vêm com os sintomas do transtorno e elas não entendem o que elas têm. E muitas vezes são crises de ansiedade que já tá no corpo, né? Já tá somatizando, que a gente fala. Eu vi uma pergunta eu vi uma coisa na internet, eu queria saber o que significa. Qual é a diferença da psicologia e do coach, não sei. Coaching. Acho que é isso. O coaching, na verdade, ele é um curso baseado em terapia comportamental, que é um tipo de teoria que a gente tem, porque na psicologia a gente tem várias teorias que você pode escolher trabalhar, e ele fragmenta um pedaço da terapia e, por exemplo, ele foca numa coisa só. Profissional, eu quero desenvolver a habilidade
de ser gerente. Não tem habilidade de liderança, então você chega e fala, eu quero ser gerente. Ela vai montar um pacote com 12 sessões especificamente para treinar você só para ser gerente. Só que assim, o que mata pra gente, né, que a gente tem uma pouca participação do nosso conselho, na nossa profissão, e aí todo mundo faz coaching. Você pode ser formado em qualquer coisa para fazer coaching. Mas a gente conhece psicologia comportamental, a gente estuda 4 anos. A pessoa estuda, faz um cursinho de 4 meses e vira coaching. Então, isso preocupa muita gente psicólogo. Então, assim, o terapeuta, o psicólogo, ele pode ser coaching, porque ele tem embasamento para isso, fazer um curso de coaching, mas a maioria das pessoas faz o coaching sem ter conhecimento na psicologia. E aí, é aquilo, você está pagando um profissional, cobra um caro, é um trabalho caro, por uma coisa que ele conhece muito pouco. Então, essa é a diferença. Então, o terapeuta, ele pode ser coaching, porque ele vai fazer um cursinho pequeno. Já o coaching não pode ser terapeuta, psicoterapeuta, entendeu? Por quê? Porque ele não é formado em psicologia. É o que eu falo pra você pode ser formado em administração e ser coach, você pode ser formado em contabilidade, ser coach, qualquer coisa, Entendi. entendeu? Qualquer curso que você fizer, você pode fazer coach. E assim, uma dúvida que veio em mim, assim, vocês cobram por sessões e se cobra, quantos cobra? Quanto cobra, assim? Ó, Fernando, tem uma tabela, o CRP ele tem uma tabela de valores, como a OAB tem, o CRM dos médicos, a gente tem uma tabela de X a X valor. Mas como que a gente cobra? Eu cobro muito pela demanda da cidade, né? Porque a gente está em Limeira, então a gente tem uma base do que os colegas cobram e cobram. Se você for cobrar pela tabela, pra você ter uma ideia, acho que hoje está em torno de R$230 uma sessão. E aí fica um tratamento muito caro. Então a gente faz um preço médio. Eu, Patrícia, particularmente, cobro por mês. Por quê? Tem mês que tem 5 semanas, tem mês que tem 4. Aí o paciente, o que ele faz? Ele falta no mês que tem 5 semanas. Então eu fecho um pacote com 4 ou 5 no mesmo valor. E aí eu saio de férias 2 vezes no ano. Julho e dezembro. Aí acaba compensando essas semanas que eu atendi, entendeu? Então não fica ruim nem pro paciente, porque ele não perde, e nem pra mim, porque hoje, como eu disse, eu tenho filho, eu preciso tirar férias. Então, que era uma coisa que com 10 anos de formado eu achava que eu não precisava. Né? A gente é boba, pensa que você acha que é melhor. Não. Terapeuta também tira férias. Então aí vai variar muito nesse sentido, sabe? De região, de conselho, enfim. Mas aqui em São Paulo é em torno, no mínimo, de 230. E as pessoas agradecem você pelo seu trabalho, por ajudar elas. Nem sempre, não. O reconhecimento da profissão eu falo que ser psicólogo é lidar com a frustração, primeira coisa. Você tem que lidar, porque assim, se você for esperar reconhecimento do outro, você não trabalha. Então, assim, são poucos. E assim, quando as pessoas estão melhorando, elas nem voltam para falar, olha, eu tô indo embora, obrigada por isso. Não, ela se dá alta e vai embora. Então, muitas vezes você nem sabe. Você sabe que você fez um monte de coisa por ela, mas ela não volta para contar. Entendeu? Às vezes fica sabendo por terceiros. Ela simplesmente, porque tem gente que se dá alta, né? Eu tô bem, não vou mais. E aí não tem todo esse reconhecimento, não. A criança que você falou que se queimou, você tem contato com ela? Não, Até não hoje, tenho, porque não? assim, como ali era um atendimento, uma demanda regional, a Santa Casa, ela não era de Limeira, e aí a gente não tem acesso ao prontuário, fica lá, né? É do hospital, então não tem como manter contato. Sim, sim. Alguém aqui tem vontade de... Agora eu vou perguntar, né? Já que eles me entrevistaram, tem vontade de fazer psicologia? Não. Não. Já passou pela minha cabeça, mas eu acho que não. Não, e trabalhar com pessoas, alguém tem vontade? É de uma Como assim? Público? Algo outra área, Eu que seja tenho. direito. Eu tenho. Legal. Então vocês vão ter que treinar habilidades para lidar com pessoas, tá, gente? Porque eu brinco assim, as pessoas falam, eu não quero fazer psicologia. Mas hoje tem vários nomes, mas o nome bonito da época é... Como é que é? Inteligência emocional, né? Tá na fase agora. Que nada mais é do que ter habilidades emocionais para lidar com situações do cotidiano. Mas em qualquer situação, o que a gente vê nas empresas hoje? Às vezes tem muito conteúdo, tem muita bagagem profissional, mas ele não consegue lidar nem com o superior, nem com o inferior. Ele só lida com ele. Então, a questão de se relacionar, independente de ser psicólogo, é uma dica para vocês. Vocês têm que aprender a se relacionar, gente. E aqui na escola, eu vou conversar com os amigos da sala. Aprender a falar mais com as pessoas, socializar mais. Falar, respeitar, entender que o outro não está no bom momento. Porque, assim, ter a percepção do outro, por exemplo, seu chefe. Quando a gente vai trabalhar, você convivendo todo dia, você sabe. O Fábio, eu acho que deve. Diga, ele olha pra cara da Mônica, ele sabe se ela tá de bom humor, se ela tá tendo. Porque faz anos que eles trabalham. Não, né? Faz um tempo que eles trabalham junto. Mas, enfim. A gente vai entendendo como o outro funciona. Então, você sabe em que momento. Agora eu vou jogar aquela. Nossa, aquele relatório ruim pra ela fazer. Porque agora ela tá calma. Não, hoje ela tá de TPM, eu não vou nem falar disso aqui pra ela, eu vou deixar pra amanhã. Então, a gente vai criando esse discernimento de como falar, o que falar, desenvolvendo fala assertiva, que depois eu vou falar com vocês no grupo sobre isso. Entendeu? No começo Isso você são habilidades teve... socioemocionais que a gente chama. No começo você teve dificuldade com isso, sobre lidar com as outras pessoas?
Com certeza, gente. Psicólogo é gente, psicólogo faz terapia, tá? A gente só Faz? consegue, tem que fazer. Dar conta da demanda dos outros, a gente não é da nossa, porque a gente tem uma vida, a gente tem família, a gente tem problema com todo mundo, tá? Então a gente tem que cuidar da nossa demanda. E por que é importante fazer terapia para o psicólogo? Porque às vezes você se identifica também. E aí você tem que separar. No hospital, eu até ia contar esse caso, mas não contei, né? Mas contei o outro. Mas eu me lembro de um senhor que faleceu de câncer e tinha um olho verde, uma pele branquinha igual ao meu pai. Então ele lembrava muito meu pai. Mas eu não deixei de atender ele. Eu levei para terapia. E aí ele era, assim, só para entender, ele tinha um câncer de intestino, ele já estava lá nos finalmente, ele tinha uma segunda esposa. E ele não falava com os filhos do primeiro casamento. Então eu movi céus e terras com essa esposa para trazer esses filhos para ele poder se desligar e ir embora em paz. E aí ele veio até no domingo, eu não consegui estar lá, mas enfim, a equipe acompanhou. E ele se despediu desses filhos, pediu desculpa por tudo que ele tinha feito, que daí já não condiz a mim julgar e nem tratar. Mas eu vejo o rosto desse moço até hoje por conta de parecer, né? Porque eu perdi meu pai com câncer. Então tem coisas que você se identifica. Então daí ou você leva pra terapia, ou você para de atender. Porque senão mistura tudo. Então com ele eu consegui, graças a Deus, eu tive o objetivo que eu queria. Que eu sabia que ele ia e ele conseguiu fazer esse resgate, né, com os filhos, que para ele era muito importante para fazer a passagem para onde ele ia. Então você usa a psicologia no seu trabalho, tipo assim, pra si mesmo também, né? Sim, o conhecimento que a gente adquire, que nem, não dá para dizer que, quando eu sou mãe eu esqueço tudo, mas muitas vezes eu esqueço que eu sou psicóloga, tá, gente? Porque quando você é mãe, você desliga o botãozinho também. Então alguns mecanismos eu tenho, mas às vezes a gente desliga ele, porque daí você tá numa outra função. Por que a gente fala? Por que a gente fala? Vocês sabiam disso? Psicólogo não pode atender parente nem amigo. Eu sabia. Isso eu sabia. Por quê? A gente faz uma análise racional da situação. Psicologia é uma ciência. Quando entra o emocional, você não consegue avaliar do mesmo jeito. Por exemplo, se eu pegar uma amiga minha, se eu descobrir que o namorado da minha amiga, Maria, tá batendo nela, você acha que eu vou conseguir atender esse cara no consultório? Ele chegar, a mulher mandou fazer terapia, chega lá e fala que é marido da minha amiga. Eu vou querer voar no pescoço dele, porque eu sou um ser humano antes de ser psicólogo. Então, assim, eu não posso atender esse cara. Aí eu encaminho. Gente, eu queria agradecer o convite de vocês e estar Nós aqui que participando agradecemos. desse quadro. Queria também elogiar a iniciativa de vocês, Obrigada. Obrigada. de querer estar divulgando e ajudando os colegas, porque vocês estão aqui aprendendo e ajudando o colega de vocês. Sim, Parabéns, sim. viu? Obrigada. Podemos fazer outros se vocês quiserem. Podemos sim, você sempre vai ser bem-vinda aqui na nossa escola. Agradecemos novamente a você. Muito obrigada por essa atenção. Obrigada a vocês, gente. E até uma próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Ai, eu tô